Meu nome é Carlos Eduardo Balcars, eu possuo formação em psicanálise, em filosofia, em teologia, em neurociência e em pedagogia. Esses vídeos, eles têm como objetivo responder a questionamentos que nos são feitos através das redes sociais. Como eu não consigo responder especificamente para cada um, eu tento selecionar temas que são questionados por várias pessoas. Aí eu aproveito nesse momento para fazer algumas considerações que eu considero extremamente relevantes. Ninguém nunca poderá te defender de você mesmo. Assim eu começo. O questionamento que eu vou trabalhar hoje é a questão dos relacionamentos, das relações tóxicas, onde as pessoas aceitam o inaceitável, toleram o intolerável, defendem o indefensável e assim por diante. E dizem que isso é amor. Afirmam muitas vezes que isso é amor. Mas isso não é amor. Isso é dependência emocional em função de uma série de circunstâncias. Mas eu vou tentar aqui explicar talvez a origem. Lógico, cada caso é um caso. E aqui eu não apresento verdades absolutas e nem tampouco fórmulas mágicas. Então, quando nós nascemos em um lar, por exemplo, violento, os parceiros que nós escolheremos no futuro, eles, ainda que abusivos, muitas vezes, eles se tornam príncipes ou princesas. Porque a nossa referência, ela vem da onde? Da nossa família, que é a primeira sociedade a qual nós somos inseridos. E quando você percebe isso, isso tem o poder de mudar tudo. Permitir que nos firam também é uma escolha nossa. Entender isso também tem o poder de mudar tudo. Nós podemos escolher os nossos parceiros. Talvez a gente não tenha condição de escolher algumas relações, mas os parceiros nós temos esse direito de escolher. E cabe a nós sabermos escolher. Para mim, o amor e o respeito, eles são dependentes. Aonde há amor, há respeito. Se não há respeito, não há amor. Quando nós aceitamos relações abusivas, isso significa que o problema não necessariamente está no outro. Está, sim, no outro, mas está em nós. Porque estamos nos permitindo, estamos sendo permissivos. Porque, como eu disse no começo do vídeo, se nós nascemos, num lar onde havia violência, onde havia uma série de questões negativas envolvendo os nossos parceiros no futuro, mesmo eles ou elas sendo agressivos, tóxicos, eles se tornam príncipes. Aqui, ó, na nossa cabeça. É uma coisa bem interessante, eu vou dar um exemplo que ele apareceu em diversos momentos da minha vida profissional.
tanto de homens quanto de mulheres, mas mais em mulheres. Então, a paciente chegava e dizia para mim assim: olha, o meu pai era alcoólatra, isso, e eu não tenho sorte, eu não tenho dedo bom. Todos os meus relacionamentos, sempre eu acabei me envolvendo com pessoas que se tornaram iguais ao meu pai. Não parece interessante? Uma repetição? Será que nós buscamos? Porque nos acostumamos com aquilo? Como quebrar isso? Depende única e exclusivamente de você mesmo. Não adianta vocês procurarem ajuda profissional especializada se vocês não estiverem dispostos, verdadeiramente dispostos ou dispostas a quebrarem esse ciclo, que eu considero um ciclo, porque ele tem repetições. E normalmente, nessas relações tóxicas, o começo não é tóxico. Ele talvez até demonstre indícios. Mas, ao longo do tempo, quanto mais a gente cede, mais a outra pessoa vai montar. Então, tudo começa com questões verbais, ameaças, xingamentos, humilhações, até muitas vezes chegar num ponto extremo, que aí são as agressões físicas ou coisas piores. Ciclo. Eu acredito que o respeito é a base de todo e qualquer relacionamento humano. Aonde não há respeito, não há amor. Agora, quebrar essa dependência emocional depende única e exclusivamente da pessoa. Normalmente, nessas relações abusivas, tóxicas, as pessoas que estão sendo abusadas, elas são permissivas, mas o abusador, ele também pode ter características específicas de controle. E ele vai aproveitar-se daquela circunstância. E ele vai manipular a pessoa. E vai fazer com que a pessoa se sinta culpada por tudo aquilo que está acontecendo. Não é regra, mas é comum acontecer. Quantos e quantos pacientes que eu atendi que vinham trazendo essa demanda, esse problema, e eles não conseguiram se libertar. Talvez por escolha, talvez por uma necessidade maior que eu desconheço. Então, se você está vivendo uma relação tóxica e você não determinar que você não está mais disposto ou disposta a sofrer e romper esse ciclo, independentemente da dor, existem circunstâncias na nossa vida onde nós precisamos cortar laços, ainda que esses laços nos façam sofrer muito. Mas com o passar do tempo, virá o alívio. E a pessoa vai se sentir liberta. Saramago,
José Saramago ele tem uma frase muito interessante, que nós precisamos sair da ilha para enxergarmos a ilha por um outro prisma de fora, né? Mas eu acredito que vá além disso. Além de sair da ilha, nós temos que tirar a ilha de dentro de nós. E a gente só consegue tirar a ilha de dentro de nós do momento que nós estamos libertos, do momento que nós criamos, rompemos o laço, criamos o afastamento, demos o tempo necessário para que nós realmente consigamos enxergar a realidade real. Aí você pode me perguntar, será que eu consigo? Sem ajuda especializada? Tudo vai depender do seu querer. Do quanto que você está sofrendo e do quanto você está disposto ou disposta a sofrer ou não sofrer. É uma questão de escolha. Ninguém nunca vai poder te defender de você mesmo. A escolha é sua. A prisão, ela é puramente mental. Ela não é real. E para você sair de uma prisão mental, você tem que ampliar a tua consciência. Você precisa se autoconhecer, se autoamar. Aí tem a ver com o processo. Porque numa relação tóxica, o indivíduo manipulador, dominador, seja o homem ou a mulher, independentemente, ele vai trabalhar exatamente nas bases primordiais. Vai destruir a sua autoestima, vai fazer com que você se sinta culpada por tudo aquilo que está acontecendo. Ele impede, ou ela impede, que você olhe por outro prisma e você passa a defendê-lo, a defendê-la perante os outros que percebem a situação. Isso faz parte do processo de manipulação. Nenhum profissional é capaz de convencer ninguém de fazer nada. A escolha, ela está na sua mão. E o que vai determinar a sua ação são os motivos, a motivação que vai te levar a uma ação. Pensa nisso. A prisão é puramente mental.